Bom dia, Mabookers! Bom dia! Olha, continuamos aqui, 51%, já pega aí, fale sobre você mesmo nas festas. Pega aí esse capítulo, pega seu cafezinho, vamos começar o dia com muita energia, com muita emoção. Quero fazer algumas perguntas. Vocês estão conseguindo manter a disciplina? Aqui no Leitura Comentada, que a gente lê de segunda a sexta, às 7 horas da manhã no YouTube, depois o conteúdo vai para a nossa plataforma na Hotmart. Na verdade, ele não é um exercício para você trabalhar a sua disciplina. Se a gente falasse, vamos ler o livro X, a gente tem um encontro ao final do livro, ou encontro ao meio ao final do livro, estaria ok. A gente estaria, desenvolvendo, trazendo os insights e tal. Eu, estando aqui presente todos os dias, de 20 minutos a meia hora, de segunda a sexta, lendo com você cada palavra do texto, é para você trabalhar a sua disciplina, é para pegar na sua mão e você continuar e tentar fazer todos os dias. Falhou de manhã, faz à tarde, falhou à tarde, faz à noite, falhou num dia, faz no dia seguinte, não falhe no segundo dia, lembra que a gente falou. É para isso. Então aproveite, tá? Essa é a oportunidade. Se você sempre falar, nunca consigo, começo e paro, essa é a sua oportunidade. Aqui a gente está pegando na sua mão. Bora lá? Já preparou aqui? Eu estou no meu Kindle, como vocês sabem, esse aqui é aplicativo no tablet, na verdade. A gente está lendo aqui. E vamos lá. Todos já estivemos nessa situação. Você está de pé numa festa, tomando um drink, quando um estranho se aproxima e se apresenta e faz a temida pergunta. E aí, o que você faz da vida? É sempre a pergunta. A pessoa quer te categorizar, te entender, te classificar pelo seu ofício. E é difícil quando a gente recebe essa pergunta, né? Quem que é você? Eu sou um artista, eu pinto telas, né? Eu sou um contador, eu sou um advogado, um médico, né? A gente se coloca e se posiciona frente à nossa ação e atribuição, né, na sociedade. É curioso isso, né? Se acontecer de você ser um médico ou um professor ou advogado encanador, parabéns, você pode responder sem hesitação para o resto de nós artistas, né? Vamos precisar praticar nossas respostas. E ainda pior para artistas. Então, nós, eu acho que ele falou escritores, né? Mas vamos colocar escritores e artistas num bolo só, né? Criativos, eu gosto da palavra criativos. Se você disser que é um escritor, por exemplo, há uma boa chance de que na próxima pergunta, e você já publicou algo? Que é uma verdadeira, maneira velada de perguntar se você ganha algum dinheiro por isso, né? É a grande pergunta que segue depois, você é artista? Mas você consegue viver com arte, né? Mas você faz mais o quê? Né? A gente também ouve, né? Mas você só pinta, né? Só. Aquele só tem um peso nessa frase, né? Muito grande, né? Quem é artista, quem trabalha nessa área sente. Você faz alguma outra coisa? Você é só artista? Parece que é um hobby. A maneira de superar o constrangimento nessas situações é parar e tratá-las como interrogatórios e começar a tratá-las como oportunidades para se conectar com alguém, falando de uma forma honesta e humilde sobre o que faz. Você deve ser capaz de explicar o seu trabalho para uma criança pequena, para um idoso ou todos que estão no meio do caminho. Quer dizer, todo mundo, né, minha gente? Claro, você sempre precisa manter seu público em mente. Uma forma como explica o seu trabalho para o colega de bar não é a mesma maneira em que você explica para sua mãe. Só porque está tentando contar uma boa história sobre si não significa que você está inventando. Permaneça na não ficção. Diga a verdade, diga com dignidade e respeito próprio. Se você é um estudante, diga, sou um estudante. Se tem mais de um trabalho, diga que tem mais de um trabalho. Durante anos eu disse, de dia eu sou web designer e à noite eu escrevo poesia. Se você tem um trabalho híbrido estranho, diga algo como, eu sou um escritor que desenha. Desculpa.
Roubei uma apresentação do cartunista Saul Steinberg. Vou dar um pause, calma aí. Desculpa, tive que pegar uma aguinha para a gente continuar. Vamos lá. Se você está desempregado, fale isso, mencione que tipo de trabalho você está procurando. Se está empregado, mas não se sente muito bem no seu emprego, pergunte a si mesmo o porquê disso. Talvez você esteja numa carreira errada ou talvez não esteja fazendo o trabalho que deveria estar fazendo. Durante muitos anos eu me sentia mal em responder sou escritor, porque eu não estava realmente escrevendo. Lembre-se do que o autor George Orwell escreveu, uma autobiografia só é de confiança quando revela algo vergonhoso. Tenha empatia com quem está ouvindo, antecipe olhares vazios, esteja pronto para mais perguntas, responda com paciência e educação. Todos os mesmos princípios aplicam-se quando você começa a escrever sua apresentação. Apresentações não são um lugar de praticar a sua criatividade. Todos gostamos de pensar que somos mais complexos do que duas frases de explicação. Mas duas frases são o que o mundo geralmente espera de nós. Seja conciso, seja direto. Olha que interessante isso, né? Retire todos os adjetivos da apresentação. Se faz fotos, você não é um aspirante a fotógrafo e tampouco um incrível fotógrafo. Você é um fotógrafo. Ponto. Não seja engraçadinho, não se vanglorize, se apegue aos fatos. Mais uma coisa, a menos que seja realmente um ninja, um guru ou uma estrela do rock, nunca use nenhum desses termos em relação a você, nunca. Seja lá o que digamos, estamos sempre falando sobre nós mesmos. Aqui a gente termina o número 5, ok? Só para fazer uma pontuação sobre o que a gente leu aqui, eu acho que a gente vai lendo e ele vai comentando, né? E a gente vai também pensando várias coisas e a gente está aqui em um local aberto para comentar. Usa a legenda para isso, né? Usa os comentários para isso. Mas é verdade, eu lembro que eu trabalhava na IBM, tinha mais ou menos de 3 a 4 anos. Eu já estava desconfortável lá, queria já buscar uma outra oportunidade e eu tinha colocado na minha mente, eu vou entregar o trabalho final do MBA. Entregando o trabalho final do MBA, eu vou concentrar e mandar currículo e ver questão de emprego e tal. Só vou esperar esse momento, né, de finalização, entrega de trabalho final para a formatura finalizar. Isso era 2011. Tá? Um bom tempinho atrás, tá? Minhas roucas já falam isso. E eu tava tranquila, né? Eu tava tranquila. 2009 eu comecei o MBA. Eu acho que era até antes, então devia ser 2010, pode ser por aí. O que acontece foi o seguinte, eu já estava na cabeça que eu ia sair. Eu já estava na cabeça que aquilo não estava mais legal e que o meu caminho era sair dali, que ali eu não ia crescer, aumentar e ter os resultados que eu estava buscando, tá? Então a cabeça já estava desligada daquela realidade. Eu estava indo trabalhar, performando do jeito que eu sempre performei, muito bem, mas a cabeça já estava assim, eu vou encerrar esse ciclo, né? E quando a gente coloca energia, não sei se vocês acreditam em energia, né, em pensamento, em energia. Na minha mente, a minha energia e já estava fechada ali com aquele espaço. Eu estava fazendo tudo que eu tinha que fazer, performando tudo que eu tinha que performar, mas já estava encerrado, eu já estava me despedindo, parecia. E eu falei, eu vou entregar em março, e a partir de março, acaba esse negócio de carnaval, né? Acaba não sei o quê. A partir de março eu entrego o projeto final e aí meu foco vai ser currículo, currículo, entrevista, entrevista, currículo, currículo. Vai ser isso, né? E aí o que aconteceu? Eu fui no Natal, minha avó sempre recebe a família em casa, interior de Minas, não sei o quê. Naquele Natal ela falou assim, eu vou passar o Natal na casa da sua tia Ângela, em Campinas, e eu vou para lá e não vai ter Natal aqui em casa esse ano.
decidi fazer um ano relax, né? Aquela função de receber, né? Casa de vó, são 5 filhos, 13 netos. Imagina a casa que vem todo mundo né, de outro estado e tal, e fica lá. Então, assim, 5 filhos, todos casados, são 10, mais 13 netos, 23, mais alguns agregados, né? Então, assim, só de família próxima, filhos e netos diretos, né? São 23, 24 pessoas, né? E sem contar nos bisnetos, não sei o que nessa época acho que não tinha muito, não. Mas, de qualquer forma, resumindo aqui para você, não vou estender. A gente foi num Natal aqui no Rio de Janeiro, na casa de amigos. É uma das primeiras vezes que a gente faz isso, né? E o Natal fiquei conversando. E tinha uma menina no Natal que era de um RH de uma empresa do Ike Batista. E ela, né, RH normalmente puxa esse papo aqui, né, de quem é você no sentido que você está fazendo, tá feliz lá, não tá feliz lá, como é que tá a carreira, como é que é a empresa, né, os RHs nas festas, né, eles falam dos outros, como se estivesse até entrevistando. E a gente ficou conversando, foi super legal, foi super leve, e ela falou, trabalho na empresa do Ike Batista. Naquele momento, o Ike Batista estava começando, as pessoas estavam assim, mais ou menos o que é isso. E ela perguntou, trabalha na IBM há quanto tempo? Que área? Faz o quê? Não sei o quê. Blá, 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 blá. E eu lá. Eu falei, não, mas eu já estou querendo sair, porque eu contei a história toda lá, não sei o que, não estava satisfeita e tananã. Então eu março vou começar a colocar currículo e nada de pensar petróleo, obviamente, né? O meu caminho estava sendo para ir para marketing, né? Todo o meu esforço, o meu MBA, a minha estratégia, a minha querência, né? Lá dentro da IBM também estava sendo ir para essa área que tem a ver com a minha formação formal, publicidade. E aquilo morreu. Passou o Natal, passou o Ano Novo, chegou no início de janeiro, quer dizer, algumas semaninhas ali, ela me liga e fala, olha, tem uma oportunidade aqui na empresa do Ike, na OGX de petróleo, quer fazer a entrevista? Eu falei assim, olha, eu não conheço nada de petróleo, não é minha área, não sei, nunca soube nada de petróleo. Não tem problema, essa área não é nada técnica, essa área, treinamento que você precisar de saber algo mais técnico, a gente vai prover aqui esse treinamento. Não precisa ter prévio conhecimento na área. É uma área de contratos. Eu falei, tá, mas também não sou advogada, né? Aquela coisa toda explicando tudo direitinho. Não, tá bom, vem cá. Gente, eu fui segunda. A IBM, ela tinha um horário deslocado que ela seguia o horário americano. Então, na IBM, nessa época, a gente estava trabalhando de 10 às 8. A IBM mudava, começava de 7, aí depois trabalhava 8, depois trabalhava 9, e tinha alguns momentos que trabalhava 10, quando questão de fuso horário. Então, nesse momento, estava às 10. Então, eu ia de manhã para a entrevista, saía correndo lá para o trabalho para chegar às 10 certinho, e aí chegava, passou. Aí, no terça-feira, vem de novo, agora é entrevista, passou. Daí, quarta-feira, vem de novo, agora é teste escrito, tem que escrever em inglês, tem que ler contrato em inglês, tem que não sei o que em inglês. Passou. Quinta-feira, agora é entrevista com o diretor-geral. Passou. Quinta, me escreveram, vou passar uma proposta amanhã na sexta. Sexta, recebi a proposta, segunda, pedi demissão. Foi assim, tão rápido. Então, esses momentos de apresentação que você não está esperando, momentos que surgem que você nem pensa que vai passar o Natal em outro lugar. Depois que você vai ficar conversando sobre trabalho e coisa com uma pessoa que você conheceu ali na hora. E depois que isso, daqui a uma semana, ia resultar em uma oportunidade. E que você ia pedir demissão. Então, quer dizer, às vezes a gente, quando se apresenta ou se coloca, a gente não tem noção do que aquilo vai dar. Ali foi uma situação que eu não estava esperando, uma pessoa que eu não conhecia, uma conversa que surgiu de trabalho num ambiente que, né, Natal, né, vem outros tipos de papo. Para uma semana eu já estava mudando a minha vida completamente e fiquei 10 anos na empresa do Ike Batista. Então a forma como a gente se coloca, e aqui interessante, né, se não apresenta nada envergonhoso, não é verdade? Isso eu concordo, né, com ele, com George Orwell, mas a gente tem que saber como a gente se posiciona. E esse coisa que ele falou, assim, tira os adjetivos, deixa que as pessoas te adjetivem.
A sua apresentação, o seu currículo, a sua entrevista, o seu bate-papo num Natal com uma pessoa de RH não tem que se adjetivar, né? Os adjetivos, os advérbios, eles não podem estar ali. A pessoa tem que depois trazê-los para você, a partir das suas experiências e observações, sabe? Você tem que dar dados, números, resultados. É isso que a pessoa quer ouvir. Por isso que a pessoa pergunta: mas já lançou um livro? Aí continua, mas tem um livro por algum selo que eu conheço? Tá na livraria X, que é a livraria famosa. Ela quer saber o que você já entregou para a sociedade daquele trabalho que você fala que fez. Porque ser um escritor de escrita de gaveta, existem vários que são. Agora, o difícil não vou falar que o difícil não é escrever. Escrever é super difícil, né? Para quem já escreveu sabe, criar uma história, uma narrativa, personagens, etc. é super difícil. Eu tenho 4 livros publicados, 3 best-sellers, mas todos eles são de não ficção, né? Então, assim, eu já arranhei aí de escrever livro de ficção, gosto da poesia, como ele falou da poesia, já tenho um livro escrito de poesia, mas não publicado. Ele já está na gaveta, está fazendo mofo em gaveta, entende? Então, assim, a pessoa vai sempre querer saber qual a diferença que você fez no mundo. O que você pariu? É pintor? Cadê o quadro? Cadê a exposição? Cadê a representação na galeria? Cadê venda? Cadê produto? Cadê, né? A pessoa quer saber o que você pariu. Essa é a pergunta. E se você pariu, tá dando dinheiro? Essa é a segunda pergunta também. Você consegue viver disso? Qual o segredo? Que é muito difícil viver de arte. Essa é a pergunta, entendeu? É isso. E é curioso, né? É curioso isso, que a pessoa sempre, com arte, a pessoa sempre assim, e vive de arte? Isso dá um vídeo lá para a nossa comunidade Mahub, né? Já que aqui a gente fala sobre livros, comunidade Mahub, vale esse vídeo. Aí fica atento lá no nosso YouTube, ou se você faz parte de ambas as comunidades, fica atento lá nos conteúdos. Vamos embora para outro? 17 minutos aqui, a gente tem mais um tempinho, a gente tem que aproveitar. 6, estamos no 6, são 10, então passamos aí da metade. Ensine o que você sabe, divida seus segredos comerciais. O impulso de manter para si mesmo o que você aprendeu não é apenas vergonhoso, mas destrutivo. Você perde tudo o que não dá livre e abundantemente. Abra o seu cofre e encontrará cinzas. Abra o seu cofre e encontrará cinzas. A gente estava falando de gaveta. Abra a sua gaveta e se tiver projetos lá, antigos, dormidos, que não tenham visto a luz do dia ou sido paridos, eles são cinzas. O mundo do churrasco é notoriamente secreto e competitivo, por isso foi um pouco chocante no inverno passado estar de pé atrás do lendário Franklin Barbecue aqui em Austin, Texas, assistindo ao mago do churrasco, Aaron Franklin, explicar como ele assa sua famosa costela em frente de uma equipe de filmagem. Minha amiga Sarah Robertson, uma produtora da estação local do PBS, KLRU, me convidou para assistir uma gravação de Barbecue with Franklin, uma série do YouTube. Série do YouTube, galera, vamos pesquisar esse Barbecue with Franklin. Que mostra aos espectadores todas as etapas do processo de se fazer um bom churrasco e paga por financiamento coletivo. Na série, o Franklin explica como modificar uma grelha para assar, selecionar a madeira certa, acender o fogo, escolher um bom corte, qual é a temperatura ideal para queimar a carne e como cortá-la quando estiver pronta. Comecei a comer no Franklin Barbecue em 2010, quando ainda era um food truck na rodovia interestadual 35. Em apenas 3 anos, Franklin tornou-se uma das churrascarias mais famosas do mundo. Na revista Bon Appetit, disse que é o melhor churrasco do Texas, se não da América. 6 dias por semana, faça chuva ou faça sol, de 40 graus, há uma fila dando volta no quarteirão. Todos os dias eles esgotam o estoque. Se houvesse um negócio que mantivesse os segredos trancados a 7 chaves,
seria esse. Quando tive a oportunidade de falar com Aaron e sua esposa Stacy durante uma pausa na filmagem, eles explicaram que a técnica do churrasco é realmente muito simples, mas leva anos e anos para dominar. Há uma instituição em que você só ganha com repetição e prática, uma intuição. O Aaron me disse que treina todos os funcionários da mesma maneira, mas quando corta o bife, sabe identificar exatamente quem fez o churrasco. Ensinar não significa competir. Só porque você sabe a técnica do mestre não significa que você é capaz de imitá-lo instantaneamente. Você pode assistir os tutoriais do Franklin sem parar, mas está pronto para começar a gastar 22 horas por dia fazendo um churrasco que será vendido em 2 horas? Provavelmente não. Se você for como eu, vai pagar $25 por 1 quilo ainda mais feliz. Os Franklin amam tanto o churrasco que saem por aí dividindo seus conhecimentos. As pessoas muitas vezes passam lá com suas próprias tentativas de churrascos e o Aaron é sempre gentil e paciente em responder às perguntas. Não se tem a sensação de que tudo ali é calculado, e sim apenas uma maneira que eles operam. Eles começam como iniciantes e, por isso, sentem uma obrigação de transmitir o que aprenderam. Naturalmente, muitos cozinheiros e donos de restaurantes tornaram-se ricos e famosos compartilhando receitas e técnicas. No livro Rework, Jensen Fried e David Heinemeier Hansson estimulam os empresários a imitar cozinheiros, ensinando mais do que a concorrência. O que você faz? Quais são as receitas? Qual o seu guia? O que você pode dizer ao mundo sobre o seu método que seja informativo, educacional e promocional? Eles incentivam os empresários a descobrir o equivalente a programas de culinária na sua área. Pense no que pode compartilhar do seu processo que informaria as pessoas que você está tentando alcançar. Você aprendeu um ofício? Quais são as suas técnicas? Você tem habilidade com certas ferramentas e materiais? Que tipo de conhecimento vem junto com o seu trabalho? E no minuto em que você aprender alguma coisa, olha para o lado e ensine aos outros. Compartilhe uma lista de leitura, aponte mais materiais de referências úteis. Crie alguns tutoriais e publique-os na internet. Use imagens, palavras, vídeos. Mostre parte do seu processo, passo a passo. Como a blogueira Kath Sierra diz, torne as pessoas melhores em algo que elas querem melhorar. Aprender e ensinar. Ensinar não diminui o valor do que você faz, pelo contrário, ele aumenta. Quando ensina alguém, você está gerando mais interesse em seu próprio trabalho. As pessoas se sentem mais próximas porque, de alguma forma, você está deixando elas entrar em contato com o seu conhecimento. Além disso, quando você compartilha o que sabe e que faz com os outros também que faz com os outros também aprende. O autor Christopher Hitchens disse que a melhor coisa sobre lançar um livro é que ele põe em contato com pessoas cujas opiniões você deveria ter considerado antes de tocar na caneta do papel. Elas escrevem para você, elas ligam para você, elas vão aos eventos, às livrarias e lhe dão coisas para ler que você já deveria ter lido. Você disse que colocar seu trabalho no mundo era um aprendizado gratuito para uma vida inteira. Isso é muito importante, gente. E isso é um dos conceitos que a gente tem aqui na nossa empresa, né, do Mahub, do Mabook Club. Trazer conhecimento ao público, não deixar nada dentro, nada guardado a 7 chaves que vai virar pó, sabe? Isso me lembra uma palestra de muito tempo atrás do Murilo Gun. Para quem não conhece o Murilo Gun, a gente tem conteúdo aqui no canal sobre o curso dele. Eu fiz os 3 cursos dele sobre criatividade, reaprendizagem criativa, técnicas de criatividade e Cri, criando crianças criativas. E tem resenhas e insights sobre esses 3 cursos no canal do Mahub no YouTube, ok?
Então, vocês podem ver um vídeo curto de menos de 20 minutos sobre esses cursos com os maiores insights que eu tive quando eu fiz o curso, tá? É uma playlist chamada Reviews, que ela faz isso com diversos cursos que a gente já fez. Então, se não conhece, vale aí entrar. Ele era um comediante, empresário, pessoa que começou a fazer diferença muito cedo. Agora tá numa pegada mais zen, tá? Ele mudou de criatividade, né, empreendedorismo digital que ele começou, depois criatividade, né? Então, processos criativos, etc. e tal, utilizando técnicas de humor para o processo criativo. Era a pegada dele diferente. E tem uns anos para cá, uns bons anos para cá, na verdade, que ele está mais zen. A pegada dele mudou completamente. Vai lançar agora um livro chamado Fé no Flow, e faz shows e apresentações e palestras aí pelo Brasil e tem uma pegada mais zen. Mas ele foi para o Vale do Silício, foi selecionado, um dos brasileiros selecionados para ir para a Singularity University, que fica no Vale do Silício, e é um local muito interessante de você pesquisar, se não conhece. Eu leio muitos livros dos donos da Singularity, que é o Peter Diamandis, por exemplo, que é um cara espetacular, fez um dos livros que eu, assim, que eu sempre cito, que eu mais leio, vale a pena buscar. Então, ele foi lá, ele passou um tempo lá, eu não sei se 2 meses, 8 meses, não sei, um tempo lá razoável estudando, com pessoas selecionadas do mundo inteiro. Mas tem uma palestra dele antiga que fala sobre essa oportunidade que ele teve, como é que isso mudou. Mas uma coisa que me chamou a atenção, não vou contar a palestra dele inteira, né, para vocês, mas assim, o objetivo aqui é falar que ele falou que ele voltou, isso tem muito tempo atrás, muito antes de pandemia, muito antes, né, coloca aí, não sei quanto tempo, né, Murilo, fala aí pra gente, 10 anos atrás, possivelmente, né, ou menos um pouco, né, ele fala que lá, a ideia lá das pessoas e da seleção eram pessoas que poderiam voltar para o seu país e atingir, pela sua fala, pelo seu conhecimento, pelas suas colocações, 1 milhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. O mundo tem 7,7 bilhões. Mas se você conseguir ter uma projeção da sua fala, do seu conhecimento, em que você faz assim... Cara, o Brasil tem 225, vamos chutar aí, 225 milhões de pessoas. Se você conseguir um pouco disso, já prestar atenção no que você está falando, cara, isso muda pessoas, isso muda conhecimento, isso muda muita coisa. Então, assim, quando eu ouvi aquilo, que é o objetivo ali com os alunos, que eles voltem para os seus países e que eles impactem na sua fala, né? Essa quantidade de gente. Então, quer dizer, a interlocução, a fala, a posição, você se posicionar, você falar coisas que mudem pessoas, impacto. É isso aqui que a gente começou na nossa cabeça. É isso aqui que a gente começou querendo trazer você, para mudar você. Se eu conseguir 1, tá ótimo. Se eu conseguir 100, tá maravilhoso, né? Se eu conseguir 1 milhão, poxa, tá fantástico. Os nossos canais falam de conhecimento, falam de impacto, tentam assim, te chacoalhar e te mudar. Tipo, vamos juntos para o nosso step um pouquinho maior, conseguindo conquistar aí degraus, conhecimentos, mudança. A vida é muito curta, minha gente. Vamos lá, vamos lutar para sermos melhor 1% a cada dia. Porque eu sempre falo, né, a vida não tem Ctrl Z. O que significa isso? Ctrl Z é um botão que você aperta no seu computador quando você está em algum programa, independente do programa que seja, que ele volta uma etapa. E você aperta Ctrl Z de novo, ele volta outra etapa. E você aperta Ctrl Z de novo, volta outra etapa. E quando eu pinto, o que eu mais penso, assim, cara, eu queria ter um Ctrl Z, queria ter retornado essa pincelada, não queria ter feito essa pincelada, né? Mas não tem Ctrl Z. A vida não tem Ctrl Z, igual ao computador. A vida não vai desfazer os seus erros, desfazer seus passos, fazer com que você volte no tempo. Não existe Ctrl Z, é agora, é hoje, né? Ou é o que você está fazendo, porque hoje passa assim.
né? E se a gente fica no scrolling e fica, né, no celular e tal, ainda mais rápido do que a gente poderia sentir. Então, tá na hora de mudar, né? Tá na hora de impactar, de fazer diferença, porque o RH no Natal vai te perguntar que diferença que você já fez, o que você já entregou. É isso que as pessoas querem saber. O que você já pariu no mundo que está fazendo a diferença para o mundo, para você? E qual que é a sua resposta? Hein? Qual que é a sua resposta para isso? Eu quero saber aqui embaixo nos comentários. Te vejo amanhã, galerinha. Te vejo amanhã.